Fala, seu ilícito! Fala, sua ilícita! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Discursos e Fatos. Meu nome é Davi Rodrigues e hoje falaremos sobre o apagão em São Paulo e responderemos a seguinte pergunta, ao seguinte discurso que tem sido muito aventado. Foi culpa da privatização? Primeiramente, deixe-me situar você de qual apagão eu estou falando, porque entre 2023, novembro, e outubro de 2024, São Paulo passou por três grandes apagões, e o último, que eu estou falando agora de outubro, foi o maior de todos, com 3,1 milhões de pessoas sem luz, devido a uma chuva forte, que eles chamam de uma meus, quem faz as previsões meteorológicas chama de uma explosão, que é como se fosse um evento localizado de grande tempestade, grande vento que ocorreu. E a título de comparação, a gente coloca que Miami, que passou pelo furacão Milton, no mesmo período, ficou com 1,35 milhões de pessoas, 1.350.000 pessoas sem luz, com um furacão categoria 3. Em São Paulo, uma ventania muito menor, mas ainda assim forte, deixou 3 milhões e 100 mil pessoas sem luz, muitas até 5, 6 dias sem luz. Imagina, São Paulo, a maior cidade do Brasil, em termos físicos, em termos econômicos, o que gera maior renda, maior contribuição para o PIB, em termos de localização, assim, de porcentagem, de quantidade para uma cidade. Então, assim, centro financeiro do Brasil, maior cidade da América Latina, uma das maiores cidades do mundo, quando você pega, tirando as chinesas e bota em região metropolitana, passando por isso. E aí você pergunta, de quem é a culpa? Com toda razão, porque não é possível que não tenhamos culpados, como cada um está se defendendo dizendo que a culpa não é sua. Aí você diz, a culpa é da privatização. Antes da Enel vir a São Paulo, eles tinham a Eletropaulo, que era ruim. Ruim, nenhum paulistano ou paulista tem saudades da Eletropaulo. Então, assim, o discurso de que antes da privatização é melhor não é verdadeiro, porque a Eletropaulo, não conversei com paulistanos, não fazia investimento, tinha muito problema de queda, chovia e não voltava, demorava para voltar, e você, a Paulista, estava, mas tá a mesma coisa. Mas não era para estar a mesma coisa. Aí começam os problemas, os culpados. Porque, gente, você ficar 3, 4, 5 dias sem luz, tem gente que precisa de remédio gelado, tem gente que precisa ter home care. O que você faz quando você tem home care? Vai deixar a pessoa perder a vida? Não, né? Tem muito mercadoria que foi perdida, muito dinheiro deixou de ser ganho, até isso, tirando toda a parte da vida, que é muito mais importante, da saúde. Hospitais também tiveram problemas. E não sabemos, né, quantas pessoas perderam a vida indiretamente por conta disso. Porque diretamente tivemos até árvore caindo em cima de técnico de eletricidade que foi consertar e infelizmente faleceu. Então, assim, e energia, o setor de energia elétrica, apesar da gente só apertar um botãozinho para apagar e acender, ele é muito complexo, ele é muito trabalhoso, demanda muito investimento, não é com um clique que as coisas se resolvem em termos de transmissão e estabilidade da energia fornecida. Então, leva tempo. Mesmo que for trocar Enel agora, e eu acho que é questão de trocar, porque já é a terceira vez em um ano, a empresa, segundo o Ministério Público, ela deixou de investir 601 milhões de reais na rede, na melhora da rede, e isso faz toda a diferença quando você vê, quando a rede é colocada à prova, com vento, com árvore caindo, e
e sem pessoal, né? Sem gente para dar conta de São Paulo. Então, assim, a empresa já se mostrou 3 vezes que não dá conta do recado. Então, é hora mesmo de caçar a concessão dela, porque você não deu jeito, vai ter que pagar os prejuízos das pessoas e ainda teria que as multas que vão vir dos processos judiciais, dano moral, dano material coletivo, dano material coletivo porque assim, vão ser muitas ações, né? Então, dano moral em alguns casos da pessoa de tanto tempo vão considerar, eu acho que vão. Então, assim, as multas aplicadas pela ANEEL, espero que aplique, né? Então, assim, é muito prejuízo, não sei se ela vai aguentar. Agora, a empresa é culpada? Com certeza. Por não investir o valor devido, segundo o Ministério Público, para dar conta desses intempéries e não ter gente suficiente para dar conta da manutenção de São Paulo. Então, com certeza, confere. Não adianta a empresa falar que, olha, foi uma tempestade sem precedentes. Aí você fala, não, mas a Flórida, que tem tempestades muito maiores, não teve esse tanto de gente sem luz por tanto tempo. Lembra? São Paulo, 3,5 milhões, Flórida, 1,35. Então, assim, aí você fala, mas é óbvio, eles estão o quê? Preparados. A Flórida está preparada. São Paulo, não. Que é investimento. Então, assim, não dá para a empresa falar, tirar o corpo fora, não. Foi uma tempestade sem precedentes. Não. Primeira culpada, a empresa. Segunda culpada, a agência reguladora. No caso federal, a ANEEL. Então, a Enel, primeira culpada, a ANEEL, segunda culpada. Por quê? Quando teve o primeiro apagão em São Paulo, em novembro de 2023, novembro, aí você poderia dizer que a ANEEL não seria tão culpada assim, porque para ter um grande apagão, você pode ter falha no investimento da empresa. Correto. Falha na quantidade de servidores, trabalhadores disponíveis para fazer os reparos. Correto. Agora, quando tem a primeira falha dessa agência reguladora que cuida do setor, tem que chegar lá, olha empresa, o que aconteceu aí? Eu verifiquei isso aqui, você está descumprindo o nosso acordo. Corrija os seus rumos e toma aqui uma multinha didática, pedagógica, para te incentivar a ir pelo caminho certo. Correto? E aí vem o segundo apagão, em março de 2024, e aí vem o terceiro apagão em outubro de 2024. Terceiro, né? Outubro de 2024. Então você fala assim, olha, a regulação não funcionou. Você tem que ver agora se foi por falta de fiscalização ou se foi pela regulação, a própria regulação em si, as disposições do que a empresa tinha que cumprir terem sido ineficientes, tenham sido abaixo do necessário para manter o serviço constante. Então, sim, diz que até o Ministério de Minas e Energia está pedindo apuração pela CGU da atuação dos dirigentes da ANEEL. Se eu falei Anatel, me perdoe. ANEEL. Então, assim, tem que olhar também porque já foi o terceiro. Quando tem o terceiro, no segundo já tá ruim. No terceiro, então, com certeza teve uma falha regulatória. Então, segundo culpado, ANEEL. E o terceiro culpado que está tentando de tudo quanto é jeito tirar o corpo fora, o prefeito de São Paulo. Aliás, diga-se de passagem, que prefeito ruim. Como é que você sabe disso, Davi? Você nem é de São Paulo. Porque o cara que tem a máquina, estava na prefeitura antes, tem toda a máquina consigo, e não conseguiu empatar contra os dois, e foi um empate, 29, 29 e 28, com outros candidatos que não tinham máquina, tinham só as propostas deles. Você vê o quão ruim foi a prefeitura do Nunes, o governo dele. Porque com toda a máquina ele não conseguiu
se distanciar muito dos outros concorrentes. Fora o carisma de pedra que ele tem, né? Não tem muito carisma. Você olha assim, cara, não tem muito, não é muito de lidar com o povão, né? Mas sim, vamos falar da prefeitura. Por que ela foi ineficiente? Porque não cortou as benditas das árvores que estavam em condições, em péssimo estado de conservação, apodrecendo, com galho muito grande perto da fiação elétrica. Não fez as podas, tá aí o resultado da incompetência do prefeito. Então, assim, não dá para você pedir. A questão da escolha da concessionária e da regulação realmente era federal. Agora, cortar a árvore, podar a árvore, isso aí é prefeitura, gente. É prefeitura e não foi feito. Teve muita árvore podre caindo, muito galho que podia ter sido podado, batendo em rede elétrica. E os paulistas e paulistanos falando: olha, a gente liga para os serviços, um fica mandando para um outro lugar, você liga para um lugar que manda para outro, que manda para outro. E aí quando você corta por conta própria, ou poda, principalmente corta, né? Por conta própria, você toma a multa dos três. Quando você liga, um diz, não, não sou eu, não sou eu, é o outro, e fica nesse círculo. E quando você corta, você toma a multa dos três. Então, assim, é realmente feito para não funcionar. Então, esses são os três culpados do que aconteceu em São Paulo. E isso pode acontecer em qualquer lugar que você não tenha uma regulação boa, uma empresa que cumpre a regulação e uma prefeitura que faça a poda de árvores. Então é sempre um trabalho conjunto. Dá para você botar a culpa em um só. Você divide a culpa, mas cada um tem o seu grau de responsabilidade. E lembrando que o setor de energia elétrica, apesar de para a gente funcionar como um clique, é um dos mais complexos que temos, um dos mais caros que temos. Então, assim, não vai ser um clique que São Paulo vai melhorar, não vai ser um clique que a sua cidade vai melhorar. Se a sua cidade estiver boa, foi feito um grande investimento, não é coisa pequena, são bilhões e bilhões, porque você tem que calcular a rede, tem que calcular a tensão, os gastos, o fornecimento, os horários de pico, traçar as rotas, não é só botar o poste e meter fio, não. Transformador, então é tudo muito caro, ainda tem que lidar com os furtos de cabo, que tem uns loucos que ainda conseguem ir lá e furtar os cabos de energia. Então, assim, é um setor complexo, a mudança não vai ser tão rápida, vai demandar tempo, e tempo é o que você não tem quando começa a temporada de chuva. Até esperar de novo voltar, espero que troquem a Enel e que todos nós, não só vocês paulistas, tenhamos um fornecimento de energia de qualidade, porque a gente paga muito caro por isso. Muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!